Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz das Estrelas. Nós somos Ricardo Trier e Daphne Lima. E hoje iremos transmitir mais um vídeo, Os Contatados, que irá ao ar todas as quartas-feiras. Antes de iniciarmos, queremos pedir para você clicar no botão de curtir. Assim você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e isso faz com que essas informações alcancem aquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso canal e que precisam despertar. Os compartilhamentos de vocês nos comentários ajudam quem faz parte de nossa grande família a se entender melhor, a saber que não estão sozinhos. Estamos formando uma grande rede de amor e apoio, e cada um de vocês está colaborando para que isto se torne possível. Exatamente. Nós vamos iniciar com a partilha do amado irmão João Carlos Gregório, que diz: Ao escutar essa série de contatados, me recordo do meu despertar há quase um ano, em que em um sonho lúcido, nessa época eu trabalhava na madrugada e ao dormir pela manhã, após as 6h30, lembro que fui levado a uma nave e um ser que havia uma espécie de esfinge na testa, com pouca altura, estendeu a minha mão e me levou para uma sala que tinha um local que havia uma espécie de sofá e havia lá outras pessoas. Eu perguntei o que fazia lá e esse ser apenas sorriu e falou que eu pertencia àquele lugar e tinha pessoas que eu conhecia. Acordei impressionado, sorrindo e chorando, porém após esse encontro, nunca mais lembrei dos meus sonhos. Gostaria de saber se existe uma técnica para lembrar dos sonhos. Obrigado, Ricardo e equipe Luz das Estrelas. Gratidão, irmãos. João Carlos, gratidão. Existem algumas coisas que podem estar lhe impedindo de lembrar de seus sonhos. Uma delas é que você pode ter sido recrutado neste dia. Alguns de nós já somos parte da Federação Galáctica. Outros estão sendo recrutados. Os confederados, como são chamados. Os confederados são seres que já desenvolveram a habilidade e consciências para trabalharem na Federação Galáctica da Luz. Lembrando que os confederados não é o mesmo que trabalhadores da luz. Confederados são conhecidos por pessoas de duplo turno. Eles trabalham ancorando luz ou em outras coisas relacionadas ao trabalho da luz aqui na Terra e também trabalham no plano etérico. A Federação Galáctica da Luz são todos que trabalham juntos no objetivo de auxiliar na libertação de outros orbes e a alcançarem uma consciência mais elevada. Há muito trabalho a ser feito, principalmente um orbe sob o controle de seres hostis, como é o caso da Terra. Verdadeiras batalhas acontecem no astral, entre os confederados e os seres da não-luz. A maior parte do tempo trabalhamos desativando dispositivos e laboratórios de desenvolvimento de artefatos de manipulação e controle. Assim como temos armas biológicas e artefatos de controle desenvolvidos na superfície, no astral também é parecido. As anomalias são criadas em tecnologia de plasma e as mesmas são usadas para atrasar a evolução da espécie humana no plano etérico. A humanidade recém está começando a ter conhecimento sobre essa tecnologia de plasma, que inclusive é a solução para muitos problemas que hoje enfrentamos aqui na Terra, como energia livre e várias outras questões também de medicina e saúde. Muitas vezes trazendo bloqueios e desconfortos no plano físico. Nesses casos, não é permitido lembrar porque iria atrapalhar nossa missão terrena. Qualquer um de nós que lembrasse com exatidão de tudo o que acontece no astral, ficaríamos tão impressionados que não conseguiríamos mais executar nossas tarefas diárias. Imagina. E também algumas informações que temos acesso no astral poderiam pôr a vida do confederado em risco, uma vez que existem muitas estratégias a quais temos conhecimento a partir de então,
que não poderiam ser compartilhadas. Sim. E você pode ter uma missão aqui na Terra, pode estar passando por um processo de preparação para agir somente quando for o momento. Então, para que não haja confusão ou distorção das informações pela mente biológica, todas as informações serão acessadas novamente quando for o momento ou quando ele estiver melhor preparado, né, Ricardo? Outro detalhe é que alguns dispositivos de controle podem ter sido implantados no plano etérico por seres da não-luz para impedir que você se lembre dos sonhos. Isso geralmente acontece em um momento em que baixamos nossas vibrações. Um dos sintomas comuns de pessoas que têm esses dispositivos de controle é a dificuldade em ouvir essas mensagens até o final. Normalmente sentem uma sonolência fora do comum quando estão tentando assimilar essas informações, ou se esquecem rapidamente de tudo que aprendeu. Mas, João, para se lembrar dos seus sonhos, se assim você tiver autorização para lembrar, peça ao guardião dos sonhos. Peça ajuda ao guardião dos sonhos. Parece coisa de conto de fadas, como alguns dizem, apesar das fadas serem bem reais. Mas antes de dormir, repita por 3 vezes em pensamento: Guardião dos sonhos, eu peço que me ajude a lembrar dos meus sonhos, se assim me for permitido. E depois agradeça. Isso funciona muito bem. É importante também, antes de dormir e ao acordar, que você ative a bolha azul de proteção. Visualize a sua bolha sendo bem ativada, na sua frente, nas suas costas, ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo, abaixo de você e acima de você. E após isto, você estará seguro e protegido. E também poderá ajudar a lembrar dos sonhos com mais facilidade e com menos interferências da mente biológica, que geralmente distorce tudo. E no caso de chips e implantes etéricos colocados por seres da não-luz, você pode fazer o decreto de cancelamento de contratos e remoção de chips e implantes de Arcanjo Miguel. Deixaremos os links dos vídeos e decretos aqui abaixo nas descrições. Lembrando que você pode fazer mais de uma vez caso já tenha feito, e também na dúvida se tem ou não, sempre é importante fazer. Esse decreto é muito poderoso. O depoimento da Preciosa citou e também pode ajudar a compreender como o universo opera por meios que nem sempre são lógicos para a nossa mente e como as respostas podem vir de maneiras inesperadas. Mas no momento certo e desde que estejamos abertos e com foco no momento presente, nós podemos então perceber essas respostas. Ela comentou: fiquei impressionada com os depoimentos, que nesse exato momento me veio imediatamente a experiência que tive há mais de 25 anos, anos 90. Eu estava dormindo com a minha mãe em camas diferentes. De repente vi um homem alto com uma roupa, túnica vermelha, e ele ficou na porta, imóvel. Eu comecei a chorar e a gritar de medo, chamando pela minha mãe e explicando que havia alguém na porta. Ela não me respondeu nada. Parecia estar me ignorando totalmente. Eu tomei coragem e me atirei para a cama dela. E ouvindo os vossos depoimentos, veio essa lembrança de imediato. Eu me questiono se aquele ser era da luz ou do mal, porque até então sempre achei que era do mal, por conta das crenças limitantes e de outras experiências não muito boas que visualizava quando criança. Mas agora me vieram lembranças nítidas de que aquele ser com o qual eu me assustei, ele não me fez nada de errado. Ficou apenas olhando para mim e eu sempre culpei a minha mãe por ter ignorado o meu desespero. Mas algo me ocorreu que ela poderia não estar escutando nada. Incrível! Logo no início desse vídeo veio todo o esclarecimento de algo que passei mais de 25 anos. Nunca conversei a respeito com a minha mãe e me deu vontade de pedir perdão a ela. O meu despertar é recente, não sei
explicar exatamente como iniciou, mas foi um período complicado da minha vida. Mas a cada dia eu me vejo mergulhado em uma luz que me guia a conhecimentos que me questionam. Por que não descobri isso antes? A minha vida mudou radicalmente para melhor comigo mesma. Incrível a dica da respiração com a chama violeta. Ressoou muito. Gratidão, vou praticar. Gratidão, amada. Sim, esta técnica ajuda muito, né? Foi uma técnica que me auxiliou muito também. Eu recomendo para bastante pessoas porque ela realmente é eficaz, né? A nossa amada irmã, ela se refere à técnica de sempre que vier um pensamento negativo ou algo que precise de solução, precise de, né, de entendimento em nossa vida, em nosso despertar, também mentalize assim: eu respiro a chama violeta e solto luz e amor no planeta. Eu respiro a chama violeta e solto luz e amor no planeta. Isto traz uma cura incrível para qualquer questão, pensamento ou até mesmo emoção que precise ser curada. Tá bom, queridos? E na verdade também como é interessante esse processo de partilha nos comentários, porque olha só que interessante, né, Ricardo? De uma partilha de uma outra pessoa, né? De uma experiência que uma outra pessoa viveu, que a gente teve a intuição de gravar, de colocar aqui no último vídeo. Essa pessoa pode ter o esclarecimento do que aconteceu com ela lá na infância, onde ela pôde aí perdoar a mãe dela, pôde ter o entendimento do que realmente aconteceu. Que na verdade, se a gente observar, isso são os véus, né? Porque no momento em que ela vivenciou aquela experiência, em momento algum ela parou para analisar que aquele momento presente nada de ruim estava acontecendo. Pelo contrário, ela estava vendo um ser ali na frente dela que poderia ser tanto seu mentor como algum algum integrante da sua família de alma, né? Podia também ser um mestre ascenso, poderia ser um anjo, Sim, enfim. Mas a questão é que através do julgamento dela, né, das crenças, né, e também medos, porque ela era criança, né? sim. Então, antigamente tinha-se muito hábito de assustar as crianças com o lobo mau, ou eu me lembro que quando eu era pequeno, eu tentava me assustar muito com o velho do saco. Uhum. Já ouviu falar do velho do Sim. saco? Acho que o velho do saco é famoso, acho que não É. só aqui, né? Então a criança já tem aquele medo de que a qualquer momento ela vai ter feito algo de errado e que ela vai ser Vai castigada aparecer por algum alguém. ser misterioso que vai aparecer e levar ela É. embora. Uhum. Então a gente tem, toda criança tem, né, isso na raiz, né, da sua Uhum. infância, este medo. Então naquele momento o que que falou mais alto? Apenas os medos. Mas hoje, com menos véus e podendo analisar o que realmente aconteceu, então veio todo o entendimento, né, do Uhum. que realmente pode ter Aconteceu. acontecido. Incrível. E a partir desse momento se torna então mais aberta, amada, mais receptiva para se comunicar com esses seres de luz, com essa sua família amorosa que desde sua infância já está cuidando e vigiando você, né? E quando eu digo vigiando, não é observando ou bisbilhotando, né? Vigiando é cuidando, Uhum. né? Então, tendo este compreendimento, fica sempre muito mais fácil estabelecer essa comunicação, né, com esses seres que estão aqui nos auxiliando. A amada Sueli Santos também nos fez um questionamento que nós acreditamos que vai esclarecer a dúvida de muitos que nos ouvem nessa transmissão. Ela diz: Olá, meus irmãos. Eu gostaria que vocês me respondessem uma pergunta. Quando eu estou muito gripada, meu nariz fica muito trancado, que fico com aflição de falta de ar. Então, logo um tempo depois, começa a vir um cheiro de menta que entra e desce pela garganta, muito refrescante. No mesmo momento, meu nariz se desentope e volto a respirar normal. Eu gostaria de saber se seria um anjo cuidando de mim ou se sou eu mesma me curando. Gratidão para a luz das estrelas.
As duas respostas estão corretas, Sueli. Gratidão pela sua pergunta. Na verdade, amada, os seres benevolentes estão sempre nos auxiliando, a todo momento. Basta que tenham a nossa permissão e abertura para agir. Além do mais, quando nos libertamos de nossas crenças, nossas mágoas, quando perdoamos o nosso passado, perdoamos a nós mesmos e aos outros, entramos num fluxo mais elevado, onde não somos mais compatíveis com as doenças e males físicos. Então, começamos o processo de detox, onde o nosso corpo começa a se regenerar fisicamente. E claro, que nossa família de alma sempre dá uma ajudinha. Interessante que já ouvimos relatos parecidos com É esse, né, verdade, Daphne? é verdade. Tem pessoas que relatam sentir cheiro de alecrim, Sálvia. sálvia, eucalipto também, É né? verdade. É bem interessante. Sabemos que os ensinamentos das terapias holísticas vêm desde o início da humanidade na Terra. Seriam essas as técnicas de cura deles? Com certeza. Aromaterapia, cromoterapia, Podemos entre dizer, outras, né? podemos dizer com toda certeza que sim. Até porque se formos puxar a raiz deste conhecimento, nós vamos ver que eles vêm desde lá dos primórdios da humanidade. É verdade. Então esse conhecimento foi passado, né, muito antes, no início da raça humana na Terra. E os nossos ancestrais, como podemos saber hoje em dia, são, né, os seres extraterrestres, como são conhecidos por alguns, né, mas eu gosto de chamar de nossa família. Não podemos dizer aqui que essas terapias substituem a medicina tradicional, os remédios convencionais, pois estaríamos sendo irresponsáveis. Mas com toda certeza, em um futuro bem próximo, essas terapias irão sim substituir a medicina tradicional a nível de prevenção, pois com o avanço deste conhecimento, muitas pessoas estão se tornando adeptas a essas técnicas, tornando assim as doenças extintas. É verdade. E todos nós estamos sendo muito cuidados e amados por nossos irmãos de luz, né, Ricardo? Mas é como você disse, eles precisam da nossa permissão para agir, né? E outra coisa também é que você sempre fala, né, que não é preciso acreditar, é só preciso aceitar Aceitar e permitir. e permitir, isso mesmo. Já transcende a crença, é só a permissão. Exatamente. Pense em tudo isso como um trabalho em equipe. Você está se permitindo trabalhar em conjunto com o seu eu superior e com os seres benevolentes que lhe cercam. Agora você falou uma palavra muito importante, Daphne, que é o trabalho em equipe. Todos nós temos a ilusão de que estamos aqui sozinhos neste processo de despertar, neste processo na nossa missão terrena. Mas nós precisamos compreender que nós não estamos aqui sozinhos e nós não estamos trabalhando sozinhos. E quando eu falo nós, não é eu ou a Daphne ou a nossa equipe Luz das Estrelas. São todos vocês. Cada um de vocês tem uma equipe que está junto com vocês desde o início, desde a primeira encarnação que vocês fizeram aqui na Terra. Vocês estão sendo acompanhados por esta equipe. E é um trabalho em equipe, porque quando você consegue cumprir a sua missão aqui na Terra, todos eles irão se beneficiar. Então vocês podem ter a consciência de que é um trabalho em conjunto e que na verdade o auxílio deles não é nenhum favor, não é nenhuma misericórdia, não é nenhum milagre, né? Isto também faz parte da separação, da ilusão, de muita dificuldade, de que tudo é muito difícil ou tudo está muito distante, É verdade. né? O processo de se autotrabalhar, ele é sim um processo individual, mas no sentido de individual de internalizar, de não procurar fora o que já está dentro. Mas não é de forma alguma dizer que você está sozinho, que alguém está sozinho. Por que não? Nós todos fazemos parte de uma equipe. Nós todos temos
uma equipe espiritual, nós todos temos uma missão a cumprir e nós estamos sendo sim apoiados para cumprir essa missão. Só que daí quando encarnamos aqui, daí recebemos aquela chuva de programações, aquela chuva de crenças e acabamos, né, por esquecer de tudo isto e Nos nos distanciarmos, né? distanciarmos, né, E da ainda ter essa verdade. outra ilusão, né? Aí se cria essa outra ilusão de que, eu tô sozinho aqui, É, né? sim. A próxima partilha é da Maria dos Santos, que diz: Bom dia, gratidão imensa pela energia amorosa que recebo de vocês. Desde muito cedo, primeira infância, vivo entre duas realidades, material e a espiritual. Sou profissional da saúde pública na enfermagem e tenho uma segunda profissão que é minha paixão. Sou psicóloga com abordagem holística. Apesar da formação técnica, conhecimentos, experiências e vivências pessoais, acrescidas de lembranças de muitas encarnações na Terra. Tenho duas grandes questões que não estou conseguindo resolver. Zoofobia, no meu caso, com impossibilidade total de contato físico com qualquer animal vivo, principalmente gatos e aves. E para piorar esse pavor de gatos, há alguns anos sonhei que estava chegando à rua da casa da minha infância, em minha terra natal, quando um gato preto egípcio, de O Pulo do Gato, rasgou meu peito e se alojou dentro do peito, na altura do coração. Pouco tempo depois, 2007, passei a sentir dor no peito, tipo angina e disritmia, extrasístole, com piora quase insuportável em 30 de maio de 2019, 31 de dezembro de 2009, 7 de janeiro de 2020 e 1 de março de 2020. A sensação é de uma lança de fogo transpassando todo o peito da frente até as costas e em seguida uma explosão solar de dentro para fora. Nesse último episódio, em 1º de março de 2020 à meia-noite, senti uma lápide pesando sobre meu peito. Em meditação pedi a presença do Arcanjo Miguel e decretei que a pedra fosse removida, porque eu já havia ressuscitado. A sensação é de morte iminente. Para completar a situação surreal, a partir de janeiro de 2020 e intensificada em fevereiro, iniciou uma sincronicidade estranha de visualizar no celular todas as horas e minutos repetidos, por exemplo, 11:11, 12:12, 18:18, como se eu estivesse em contagem regressiva na Terra. Gratidão, amada, por sua partilha. Sou muito grato e honrado pela confiança que você tem em nós, em compartilhar esse depoimento conosco. Mas eu observei como você lembra bastante, né, com precisão das datas em que todas essas ocasiões aconteceu, inclusive o horário. E eu pergunto daí para você, amado, no que você está dando mais foco? Nas coisas boas que possam remeter coisas boas para a sua vida? Ou nas coisas que possam remeter coisas ruins, como morte? A lápide podia representar a morte ou o renascimento. A morte de um velho eu para renascer um novo eu. Então, tudo depende de como a gente dá o nosso foco. E no caso dos números, né? São várias questões, na verdade, que me parecem se entrelaçar e se relacionar entre si. Vamos aqui passar a nossa percepção, mas não se esqueça de que através da meditação, com a intenção focada em se comunicar com o seu eu superior, é que você vai obter as respostas para todos os questionamentos. Por isto, receba a nossa sugestão como uma pista, uma sugestão de quem está de fora. A primeira sugestão é que o fato de você sentir muito medo de gatos e aves pode ser um ou mais eventos que você vivenciou na sua infância, o que gerou um trauma, um medo, e que estão agora vindo à tona para serem identificados, elaborados e transmutados. Como, por exemplo, esta imagem de um gato rasgando o seu peito para fazer morada lá dentro. Isto também me parece como se fosse um aviso de que você precisa aceitar estes seres, usando a sabedoria e o amor que residem em seu coração,
mais especificamente em seu chakra cardíaco. É como se você estivesse lutando contra algo que é essencial para a sua evolução, para a sua missão aqui na Terra, para a sua conexão com o seu eu superior, com o seu eu divino. E quanto mais você resiste a esta conexão, mais dor você sente. Além disso, os animais também representam símbolos de energias que podemos encontrar e manifestar dentro de nós. À medida que você se desapega do que representa esse animal na fisicalidade, mais fácil fica de assimilar que a sabedoria que habita em um animal, por exemplo, não está necessariamente ligada com a aparência que esse animal tem aqui no plano físico, ou até mesmo com os julgamentos que fazemos a respeito desse animal em particular. Tudo isso vai muito mais além. Por isso, por exemplo, no xamanismo se ensina muito a respeito do animal de poder, o totem. E cada pessoa tem o seu totem, né, o seu animal de poder, que representa as características que nós necessitamos desenvolver, aprender e manifestar em nós mesmos, né, Ricardo? Inclusive no xamanismo tem um trabalho que eles fazem para invocar o seu animal do poder. Porque a partir do que você invoca o seu animal de poder, né, então você resgata o seu poder, né, divino para Exatamente. lhe auxiliar a agir aqui na Terra. Exatamente. E então, quando invocamos o animal de poder, não estamos invocando algo que vem de fora, e sim a energia e o poder do animal que está dentro de cada um de nós. Outro detalhe é que, apesar de todos termos um animal do poder específico, outros animais também podem se apresentar, dependendo do que precisa ser trabalhado e manifestado internamente. É isso mesmo. Por isso é essencial ficarmos atentos aos sinais e às mensagens que esses animais querem nos passar. E os números repetidos não têm relação com contagem regressiva. As sincronicidades de números repetidos são formas dos reinos mais elevados de se comunicar conosco. Tente observar o que você está pensando, ou quais perguntas está lançando para o universo quando estes números aparecem. E pergunte ao seu eu superior e aos seus mentores espirituais o que eles estão tentando lhe dizer. As respostas poderão vir das mais variadas formas. Por isso, amada, a nossa sugestão amorosa é que você diminua as tentativas de procurar entender e decodificar estes sinais com a mente lógica e passe a observar e a sentir o que todos esses eventos estão tentando lhe mostrar. Outra coisa que ajuda, né, Ricardo, é escrever um diário, né? A forma que o animal se mostra para você. Tente ser bem detalhista nesse sentido, como escrever o tamanho dos animais, a cor, o movimento, os sinais, os sons que ele ou eles fazem, né? E novamente lançar aí essa pergunta ao seu eu superior sobre o que significam essas características, né? Que relação esse animal tem com a sua missão de alma. Diga claramente ao seu eu superior que você quer se aprofundar nas características desse animal para compreender a totalidade que esse medo, por exemplo, está tentando lhe dizer, né? Então, lance essas perguntas, entre em meditação e deixe o processo fluir sem ansiedade, né? E também sem criar expectativas de como essas respostas devem vir, como você falou agora há pouco, né, Ricardo? Apenas é importante se manter no momento presente, porque realmente as respostas elas vão vir. E as dores, além aí do diagnóstico e o tratamento médico que você está fazendo, né? Você é enfermeira, você bem sabe da importância de ter o diagnóstico médico e respeitar o tratamento, né? Mas a nível mais holístico, né? Essas dores elas tendem a diminuir conforme você aceita
que está passando por um processo e aprende a soltar aí a resistência, as expectativas, né? Porque parece que realmente tem bastante coisa presa, né? Que precisa ser Sim. liberada. E o medo de animais pode ser, como eu disse, né? Algo que aconteceu lá na infância dela, né? Lá na sua infância, por exemplo. Eu tinha medo de galinha. Uhum. Uhum. Eu sonhava que as galinhas ficavam me olhando pela porta da minha casa e que elas iam me pegar. E eu tinha medo de galinha quando eu era pequeno. Uhum. Não descobri ainda o que aconteceu, não lembro, mas não Uhum. tenho mais medo. Uhum. Mas eu me lembrei que eu tinha medo de galinhas. Sim, Então, muito provavelmente foi algo que aconteceu na minha infância, né? Alguém que me assustou, né? sim, Alguma coisa não aconteceu que eu fiquei com medo de galinhas. Né? sim. Então isso é normal. Uhum. Mas nós vamos curando, né? Com o tempo a gente vai curando, né? É só estar disposto, né? A curar. Por mais difícil que pareça, agradeça a oportunidade que você está tendo de se libertar deste medo, desta angústia que pode estar te acompanhando por vidas devido a situações traumáticas, ou até mesmo devido ao medo inconsciente de assumir o seu animal de poder. Nós estamos vivendo um momento único e glorioso e estamos gratos e honrados por estarmos participando desse lindo processo junto com todos vocês. Nós continuaremos a nos atualizar e a dividir com vocês essas informações, bem como nós iremos nos auxiliar mutuamente para que tudo ocorra da maneira mais natural e mais tranquila possível. Olha só, eu ia me esquecendo de falar. Com este início da série Os Contatados, nós recebemos umas fotos incríveis por e-mail e que tem aparições de seres de luz. Tem inclusive um felino que se projetou em uma rocha dentro de uma caverna. Ah, é verdade, é lindo. E uma amada irmã, né? Nossos amados irmãos estão enviando para nós por Sim, e-mail essas imagens, sim. né? Que eles viram e nós estamos então podendo, né? Mostrar nos vídeos. Então, nos próximos vídeos teremos novidades aí. E se vocês têm uma foto tirada por vocês mesmos, tá? Mas é importante que sejam tirados por vocês. Precisa ser foto amadoras, né? Não vale pegar uma foto na internet e mostrar para nós, tá bom? Tem que ser fotos exclusivas, fotos de vocês para nós compartilharmos aqui nos próximos vídeos. Vai Tá ficar bem bom, queridos? bacana. Então, se vocês têm uma foto legal, uma foto que vocês tiraram, né, de uma nave, de um ser de luz ou de alguma manifestação, mande para nós que nós vamos compartilhar aqui com todos vocês. Com Tá bom, certeza. queridos? Daqui lhe enviamos sempre as energias do amor e da luz, para que você sinta o quanto é amado e apoiado sempre a expandir a sua própria luz. Agradecemos a oportunidade de nos conectarmos com todos vocês. E se essa mensagem ressoa com o seu coração, compartilhe. Ah, o e-mail para mandar as fotos, né? O e-mail para vocês enviarem as fotos é ricardoluzdasetrelas@gmail.com. Gratidão, amados. Daqui lhe enviamos sempre as energias do amor e da luz, para que você sinta o quanto é amado e apoiado sempre a expandir a sua própria luz. Gratidão, equipe Luz das Estrelas.